Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e neste vídeo nós vamos trabalhar um pouco do que aconteceu na minha carteira neste mês de março. Como você já deve ter visto no título e também na própria thumbnail desse vídeo, eu fiz a venda da TRPL4, a Transmissora Paulista de Energia. Basicamente, essa venda ela foi baseada em algumas tantas premissas. Só que antes, eu quero mostrar para você um outro item que eu acho muito interessante, que está sempre aqui na minha carteira, que são os dividendos que eu vou receber. Você vai ver aqui embaixo, e até eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a Comgás. A Comgás ela vai me pagar R$ 1.200 num único anúncio aqui. É uma empresa que no ano de 2023 ela pagou o valor de R$ 16 por ação. Tiveram ali alguns centavinhos, mas fato é que no geral, em grandes números, R$ 16 por ação, numa ação que está custando ali mais ou menos hoje seus 130, mas estava até o começo do pregão ali mais ou menos uns 110, imagina só o yield on cost. Eu estou falando de aproximadamente ali 14, 15% de yield num único ano, para uma empresa que é bastante estável e tem números bastante interessantes, exatamente por isso que eu a coloquei na minha carteira. TRPL, como você viu aqui, também vai me pagar o valor de R$ 666, isto já líquido de imposto de renda, já que o IR, né, ele é descontado lá no juros sobre capital próprio, mas isso é retido na fonte, então não tem que fazer nada, já chega líquido na minha conta. Eu tenho um outro ativo que vocês devem também conhecer, porque eu falo bastante dele, que é o VI GT11. Na verdade, esse valor de R$ 650, ele está muito relacionado à minha saída da Transmissora Paulista, e é isso que eu preciso explicar. O VI GT11, aí para você entender por quê, ele é basicamente um fundo para investidores qualificados que ele tem algumas premissas aqui. A premissa inicial dele é que o próprio nome significa a Vinci, né, que basicamente é a administradora, geração e transmissão. Por isso VIGT, geração e transmissão. E qual que é o ponto? Eles investem aqui quase que 50% em geração e outras 50% em transmissão de energia. No setor de geração, eles estão ali, especialmente no eólico, e eles têm também a questão dos que se chamam fio de água ou PCH, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Vendo que dentro do meu portfólio eu queria trazer uma empresa que pagasse com maior recorrência, eu fiquei olhando ali para algumas empresas, até de capital mesmo aberto para investidores em geral, como Engie, olhei para a Taesa, olhei para tantas outras e não conseguia vislumbrar uma empresa que estivesse com um preço atrativo e tivesse essa qualidade de pagar pelo menos 3 ou 4 vezes ao ano. O ponto é que enxergando que eu teria a possibilidade de comprar um fundo destinado para qualificados, eu fiquei pensando, tá, se eu já tenho uma transmissora na minha carteira e do outro lado eu também tenho uma transmissora e geradora, e eu preferiria ter uma concentração maior em uma e não ficar jogando para mais de uma, porque eu tenho a filosofia de fazer uma concentração maior, eu olhei, portanto, o custo-oportunidade. E como que eu fiz essa equalização? Basicamente, eu olhei para isto aqui, que basicamente foi uma apresentação da Transmissora Paulista, e ela mostra o pipeline dos projetos autorizados até 2028. E de fato, você olha aqui e são investimentos muito robustos, na ordem de 15,6 bilhões de reais, são 257 projetos. Claro, você vai enxergar que basicamente são reforços e melhorias e licitações. Reforços e melhorias são esses aqui, licitações, né, que são os leilões que ela conseguiu abocanhar, especialmente nesse último ano de 2023, estão projetados aqui e alguns que já vêm de anos passados. Fato é que esse CAPEX, ou seja, esse investimento, ele nesta foto aqui, parece que o maior momento vai ser em 2025. No entanto, eu vou trazer vocês aqui para olhar um indicador interessante. Olha só, o endividamento da empresa, isso está no próprio site de relação com investidores. Quando você vê como que é o cronograma de amortização de dívidas, você vê que ela tem 1,7 bi em caixa, maravilha. Então, até 2025 nós estamos bastante tranquilos. Para mim isso é ótimo. Agora, quando você chega em 2028 a 2032, você já chega aqui em algo na casa dos seus basicamente 3,3 bi. Se dividirmos, portanto, esses 3 bilhões, 366 milhões dividido por 4 anos, daria algo na casa de 841 milhões de reais que eles teriam que pagar por ano. Não é nada muito fora aqui do que eles normalmente já estão pagando, no entanto, o endividamento dela vai ficar bastante estável até 2032, nessa ordem ali dos seus 800 milhões de caixa. E de fato, a empresa ela tem gerado muito mais do que isso no decorrer ali do ano e consegue pagar bons dividendos.
Tanto é que ela tem uma política bastante interessante. Ela pretende pagar, e você pode ver aqui, ó, 75% do lucro líquido regulatório. Então, só para que você entenda, né, lucro líquido regulatório é diferente do lucro líquido IFRS. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu só queria deixar bastante claro. O lucro líquido regulatório ele é nominalmente menor, mas tem ali os seus motivos. Olhando para essa conjuntura toda, de uma remuneração alta, de uma empresa que tem uma dívida bastante equalizada ao longo do tempo, vendo que ela vai fazer bastante investimentos, e aí a gente pode mais uma vez voltar para esse gráfico, eu fiquei pensando, tá, André, o que você prefere? Você prefere uma empresa que ela vai passar por todos esses projetos e, entre aspas, ficar na mesma? Basicamente esse seria o caso. Por quê? A própria TRPL e os investidores sabem que ela recebe o RBSE. Seria basicamente uma indenização da rede básica existente. Qual que é o ponto aqui? Em 2028, que é exatamente o porquê desse pipeline ser tão robusto para que em 2028 haja pouquíssimo investimento, já que a RBSE vai terminar e os investidores vão exigir que a lucratividade fique mais ou menos no 0 a 0 ou caia pouco em relação ao que está hoje, eu pensei o seguinte, bem, eu sei que a RBSE vai acabar basicamente daqui a 4 anos. E que esses projetos todos, ficando de pé, eles terão uma validade ali de pelo menos 30 anos. Claro, como que você tem que fazer essa conta? Isso é muito importante. O que você prefere? Receber em uma tacada só 5 mil reais? Ou você prefere receber durante 6 anos o valor de R$ 1.000 corrigidos? A princípio, você pode optar por aquela opção de 5 mil reais, pegar esse dinheiro e tentar investir. É uma estratégia boa, porque você consegue, talvez, fazer com que esse dinheiro, ele lá na frente, seja muito maior. Agora, se você opta pela segunda, aqueles R$ 1.000 por ano, talvez ajustados, existe aqui uma conta que você precisa saber fazer. O dinheiro hoje, ele vale muito mais do que o dinheiro amanhã. Por quê? Você tem um efeito inflacionário. Não só isso, você tem que entender que o dinheiro ele tem um valor no tempo e ele vai corroendo ao longo disso, por isso que existem algumas fórmulas que você consegue trazer todo o fluxo a valor presente, para você saber quanto que, por exemplo, 1 milhão lá na frente renderiam, seria um valor de hoje. Por exemplo, 1 milhão daqui 6 anos poderiam significar hoje 700 mil reais, se você trouxesse tudo isso a valor presente. Fazendo basicamente essas contas aqui, e eu, claro, não vou trazer para vocês porque ficou algo extremamente grande, até um pouco complexo, isso eu vou deixar mais ali para nossa área de membros, que inclusive você está convidadíssimo. Eu fiz algumas contas aqui e percebi que eu ficaria no 0 a 0, e, de uma certa maneira, por mais que eu tenha para frente um fluxo muito grande, eu preferiria receber agora o dinheiro e fazer os investimentos conforme a minha política de alocação de capital. Exatamente por isso que eu decidi investir no VIGT11, que basicamente é o que eu mostrei para vocês. Ele é um fundo destinado para qualificados que investe em empresas que não estão listadas em bolsa, são sociedades anônimas de capital fechado ou sociedades limitadas. E qual que é o ponto que você precisa ver, né? Basicamente é um fundo que ele nasceu ali em 2019, mas começou a pagar principalmente ali em 2020, tá bom? Qual que é o ponto? Desde então, basicamente ali 4 anos que ele está em jogo, vamos dizer assim, ele já tem aqui a devolução de 1/3 do capital investido como dividendos para os seus acionistas. Pensando, por exemplo, que eles trouxeram basicamente aqui o pipeline de qual seria o yield que nós receberíamos, que ficaria na casa de R$ 9,00 a R$ 9,60, isso daria aproximadamente 12 a 13% de yield em relação ao preço quando eles fizeram esse relatório. Parando para pensar, por exemplo, até comparativamente, TRPL está pagando proporcionalmente menos. E pensando, na verdade, que eu prefiro ter um fluxo mais rápido para que eu consiga fortalecer a minha carteira, investindo em outras empresas que, a meu ver, têm um potencial muito maior do que a TRPL quando comparado a algumas outras, eu decidi fazer essa troca. Eu sei que muitas pessoas vão me criticar, falar, André, você é sardinha, você fica trocando todas as ações, você é mão de alface, você não aguenta segurar. Calma, gente. Eu quero que vocês entendam que a minha carteira, eu tenho o objetivo de focar em algumas poucas empresas, ter uma posição robusta para que, por exemplo, como aconteceu com a Comgás, venha um dividendo alto e eu consigo abocanhar um dinheiro legal para dentro da minha carteira. Só para que a gente dê uma olhada aqui de novo, ó, eu tenho anunciados aqui apenas os dividendos das ações. Então, TRPL, Comgás, o 20 Energia
e o banco BR Partners que tem aqui. Se eu juntar o rendimento que eu estou recebendo agora, que é de 2,5, e juntar com o do mês passado, que seriam os rendimentos dos fundos imobiliários que eu irei receber, isso gerará, e está aqui embaixo bem pequenininho, mas eu vou falar para vocês, está no valor de R$ 3.900. Basicamente, eu normalmente aporto ali um valor mais ou menos fixo, mas eu recebo R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600. Agora eu vou receber R$ 4.000 praticamente e ainda mais o meu aporte mensal, o que vai fortalecer muito a minha carteira. E claro, eu troquei a Transmissora Paulista sabendo que eu já tinha passado a data de corte dos dividendos, sabendo que a data de corte do 20 Energia ainda não teria passado, e exatamente eu fiz isso, e eu vou mostrar aqui para vocês como que está colocado na minha carteira. Essa aqui é a minha planilha, depois eu vou fazer um vídeo explicando como que eu faço isso aqui, tá bom? Mas basicamente eu fiz a compra aqui no dia 14 de 133 num dia e 172, claro, no mesmo dia, né? Mas em momentos ali diferentes, em cotações inclusive diferentes. O que me gerou o valor total investido de R$ 21.000, tenho 289 cotas deste fundo para qualificados e, claro, me gerou ali bastante rendimentos. Fato é que, ainda que a Transmissora Paulista não esteja mais na minha carteira, eu estou de olho nela, porque se ela cair a um preço que para mim for extremamente atrativo, na casa ali dos seus R$ 22, R$ 21, eu particularmente voltaria, mas já com outro viés, com viés talvez de aproveitar uma determinada oportunidade de mercado. Claro, isso aqui não é uma recomendação de compra, é apenas um racional para você entender o que eu faço com o meu dinheiro, porque aqui eu estou fazendo uma série de vídeos que vão te ajudar a compreender como que um investidor totalmente iniciante foi estudando, foi adquirindo conhecimento, foi entendendo as empresas e foi melhorando a sua forma de investir. Exatamente por isso que esse canal aqui, ele é aberto e sempre permanecerá aberto para todos. E para a gente iniciar, vou trazer aqui pimentinha para vocês, os analistas estão recomendando manter a Transmissora Paulista com preço-alvo de R$ 25,32 e o pessoal ali da Genial está recomendando também manter num preço-alvo de 28, e claro, eles colocaram aqui o preço da TRPL 3, né? O site eu acho que está um pouquinho errado, porque não está no valor de 28. Então 28 seria o preço-alvo da Genial e no Google aqui, que seria da Microsoft, na verdade, o valor de 25,32, um preço um pouco mais conservador. No entanto, a recomendação dos analistas, no geral, aqui é de manter. Agora, me deixa aqui embaixo, você gostou dessas movimentações? Você não concorda com alguma delas? Deixa aqui, vou gostar muito de saber. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!